Boa noite, Polly. Boa noite, Fernanda. Que bom, Fernanda, por aqui. Última aula, Fernandinha não veio. Tudo bem com vocês? Como que vocês passaram aí o fim de semana? Tudo beleza? Polly, o neném, como é que tá aí agora? Tá dormindo? Vai dar pra ver a aula por enquanto? As crianças. Então, nós vamos tentar fazer nossa aula, né? Seguindo aquele padrão de 1 hora. A última aula foi 1h20, porque teve perguntas. Então, assim, eu vou tentar fazer essa aula nesse período de 1 hora, porque eu sei que vocês têm as crianças e tudo mais. Mas se surgir perguntas, aí acaba que a gente vai ter que. Pode ser que a gente fique um tempinho a mais, tá bom? Deixa eu ver aqui quantas horas para ver se mais uma das meninas vão entrar. Eu Mais cedo eu estava conversando com a Polly e eu tinha pensado em falar outro assunto hoje, mas eu acabei de manhã decidindo falar sobre uma introdução ao Tesouro Direto. E aí, né, coincidiu que a Polly me mandou mensagem comentando de dúvidas em relação a como que ela pode explicar para outras pessoas ou para o próprio marido de vocês, como que vocês vão explicar para o marido de vocês que vocês vão pegar o dinheiro seus que estão na poupança e que você vai colocar no Tesouro Direto. O que que é esse Tesouro Direto? Por que que ele é seguro assim? Então, a intenção é que vocês entendam, né, o por trás disso tudo, para que vocês consigam justificar para alguém, quando alguém, né? A gente sabe que às vezes quando a gente está num lugar que só você sabe aquela informação e mais ninguém fala naquilo, você se sente um peixe fora d'água, né? Eu, quando comecei a falar de investimento e mais ninguém falava, mais ninguém conversava, e eu me sentia assim, um peixe fora d'água. Quando você acha outro que sabe falar desse assunto, mas você nada de braçada. Aí você conversa com um, conversa com o outro, perere parará. Então, né, quando alguém chegar falando com vocês. Hoje já melhorou muito, mas no início o pessoal ficava muito mais resistente, né? A gente tem uma barreira forte para quebrar aí ainda, mas muita coisa nesse último ano já melhorou. Muita gente já começou a entender, graças aí os canais de educação financeira que começou a explodir. Cada vez mais o brasileiro está interessado em lidar melhor com o dinheiro dele e fazer o dinheiro multiplicar. Então, isso vem abrindo um pouco a cabeça das pessoas, mas a gente tem que. Boa noite, Renata. Muita coisa tem que mudar ainda, principalmente a gente que mora no interior, não é mesmo? Me fala aqui se tem gente na família de vocês que já mexe com investimento, vocês conhecem alguém, amigos, a própria família, se o pessoal já investe, se tem gente que já investe ou não, porque às vezes vocês podem ser as primeiras e muita gente vai criticar vocês, vão criticar vocês. E vocês têm que entender para poder explicar para as pessoas, né? E quem sabe elas se interessem também. O meu objetivo era esse, era estudar para eu poder entender e na hora que alguém viesse conversar comigo ou eu iniciasse um assunto sobre tesouro direto, investimento com alguém, eu começasse a conseguir explicar para aquela pessoa o que é, como que funciona, para a gente poder passar a informação para frente e saber justificar o porquê. Na família, ninguém. Pois é, tá vendo? Às vezes vocês vão ser as primeiras na família, não só família, né, entre você e seu marido, mas família de irmãos, de pais, de tios, de primos. Geralmente a gente somos os primeiros mesmo. Oi, Flavinha, boa noite. Está aí? Que bom, então. Seja muito bem-vinda aí. Comecei a falar, né, sobre isso, então. Então, eu acho que é válido. Eu fiquei até pensando, será que eu falo desse assunto? Porque, tipo assim, tem hora que na cabeça da gente, as pessoas já sabem as informações, sabe? Tem, não sei, determinado assunto que vocês, não sei se isso acontece com vocês. Então, eu tô num papel de educar, de ensinar, eu tenho que ter esse cuidado, porque às vezes na minha cabeça eu já acho que todo mundo sabe aquele determinado assunto.
E aqui nós somos 9, né? E conversando com uma de vocês, outras, né, no WhatsApp e através do formulário que eu pedi para vocês me responderem e me enviarem também, eu pude perceber que cada uma de vocês está num nível, né? Então eu tenho esse desafio aqui, porque tem umas que já estão um pouco mais na frente, já investe, já entende, tal, 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 outras já começaram, mas não foi para frente, outras que ainda não começaram, algumas que precisam organizar o orçamento, as finanças para começar a investir. Então, assim, o meu desafio aqui é alinhar as expectativas de vocês. Porque como nós somos um grupo, né, uma comunidade aqui, então a gente tem, assim, cada uma de vocês podem estar num nível diferente. Então, qual que é a minha intenção? É começar do básico para o intermediário e depois para o avançado. Porque como a gente tem pessoas que estão iniciando, que querem começar a entender agora, então quem já entende ter um pouquinho dessa paciência, porque a gente vai chegar, né, um degrau. Então, no início também, a minha primeira dificuldade era isso com vocês, é em fazer entender vocês que a gente vai ir caminhando com os degraus, né, subindo os degraus aos poucos, para a gente poder não tumultuar as informações. E eu quero feedback de vocês. Se vocês, eu sei que a gente fica ansiosa, vocês já querem tal, investir, pôr dinheiro aqui, pôr dinheiro ali, mas é importante a gente poder entender esse conceito por trás, né? Então, dá o feedback, continuem me dando os feedbacks de vocês, né? Que vocês estão achando, ter 2 aulas ao vivo por semanas e a gente vai encaixando. Contando as semanas até o final, a gente vai ter uma média de 10 aulas ao vivo, né? E a minha intenção é intercalando com aulas gravadas de acordo com os assuntos da semana, intercalando com algumas aulas gravadas. Outra coisa que eu queria perguntar a vocês, lá no grupo do Telegram, vocês conseguem enviar mensagem? Porque eu não sei do jeito que o grupo que eu criei, se só eu como administrador envio, ou se os participantes do grupo conseguem enviar mensagem lá no Telegram também. Eu esqueci de perguntar a vocês isso. Se vocês conseguirem enviar mensagem, depois vocês mandam um joinha lá para mim, ou escreve alguma coisa, para eu poder ver se vocês conseguem enviar mensagem lá no Telegram também. Que aí a gente pode trocar informação lá, tá bom? Então vamos começar, beleza? Thaís já falou que não vai conseguir assistir. Keila também não vai conseguir assistir. Nós temos 5 aqui. Alguém saiu. Tá faltando Juliana. Juliana tá por aí, Juliana? Pamela. Acho que só você consegue enviar. Pelo menos eu não consigo, não. Era isso que eu queria saber de vocês. Por quê? Na hora que eu posto os negócios, eu tô assim, nossa, mas ninguém me mandou um ok, eu não sei se elas estão recebendo. Eu vou ver lá esse tipo de configuração lá, como é que é. Porque a minha intenção era criar um grupo onde vocês conseguissem mandar mensagens também, para vocês falar, recebi, quer assistir, não, a dúvida é essa, tal, tal, tal. Por quê? Vocês mandarem alguma dúvida geral lá no grupo, que eu consiga responder, que pode ser a dúvida de outras pessoas também. Né? Na hora que a gente for falando mais específico em relação aos investimentos também, a intenção era que vocês pudessem, algum tipo de dúvida, né, que pudesse ser compartilhada, para responder e se a dúvida de mais alguém também. Então, depois eu vou dar uma olhada nesse negócio lá no Telegram, vocês conseguem, porque a minha intenção é abrir para vocês mandarem mensagem também. Então, vamos lá, começar. Pamela, tá faltando Pamela e Juliana. Vamos ver se elas vão entrando aí. Já são 8h15, né? Eu não posso esperar mais. Tem que começar, porque senão a gente posterga muito. Então, vamos lá, gente. Nossa introdução ao Tesouro Direto, a gente vai conversar um pouquinho disso, para depois, na próxima aula, a gente vai conversar sobre os títulos, tá bom? E aí que vocês vão começar a entender o título, os valores, taxas e tudo mais. Deixa eu trocar aqui tirar esse negócio aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me dão um ok aí, se vocês estão
Vocês estão vendo direitinho? O objetivo da nossa aula de hoje, então. Tem que esperar um pouquinho, que dá um delayzinho quando eu falo até vocês receberem a mensagem. Beleza, Poli. Tranquilo. Então vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é entender o que é o Tesouro Direto, quais são os títulos. Na verdade, esse tópico aqui eu acabei tirando, vou falar ele na próxima aula, porque na hora que eu fui montar a apresentação para vocês, eu vi que eu poderia estender demais o tempo. Então, eu estou preferindo dividir os temas, picando eles, para a gente poder fazer aulas mais objetivas do que muito longas, tá bom? As vantagens de investir no Tesouro Direto. Então, vamos lá. Introdução do nosso Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional com a BMF Bovespa, que é a nossa Bolsa de Valores, tá bom? É uma união ali, uma parceria entre o Tesouro Nacional com a nossa Bolsa. Porque, na verdade, utiliza-se a plataforma de Tesouro Nacional, mas quem faz a custódia, quem guarda, faz a administração do nosso dinheiro guardado é a Bolsa de Valores. Vocês sabiam disso? É por isso que existe uma taxa que a gente fala que é uma taxa de custódia lá, que é a taxa da B3, na verdade, a nossa bolsa, a nova bolsa chama B3, Brasil Bolsa Balcão. E então o Tesouro Nacional juntou com a Bolsa de Valores para poder disponibilizar os títulos do Tesouro Direto, tá bom? Então, já falei, né? Então, quando a gente fala assim, vou comprar, na verdade, você não compra o Tesouro Direto, você compra os títulos do Tesouro Direto. Então, quando você fala, qual título que você vai comprar, né? Qual Tesouro Direto você vai comprar? Qual título você vai comprar, né? Qual título você vai vender? Então, o Tesouro Nacional, junto com a B3, junto com a Bovespa, juntou ali para poder fazer a plataforma do Tesouro Direto, né? E aí, esse Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional que possibilita nós, pessoas físicas, comprar títulos públicos, né? Então, os títulos públicos são títulos de dívida do governo federal e eles disponibilizam. Então, é como se o governo fizesse um empréstimo com a gente. E ele fala, Késia, compra esse título aqui, essa dívida minha aqui por R$ 1.000, e eu te devolvo os R$ 1.000 daqui a 4 anos com uma taxa de 5% ao ano. O Tesouro fala assim com a gente, o Tesouro Nacional fala assim com a gente. Então, ele disponibiliza esses títulos, né, onde a gente fala que a gente compra e vende, né? Então, por exemplo, o título de dívidas privadas, por exemplo, CDB, você resgata. O tesouro, os títulos públicos, você compra e vende, entendeu? Na verdade, quando você vai vender, né, seu título, o Tesouro Direto compra de você de novo, né, como se ele estivesse comprando de você de novo e te devolve com rentabilidade positiva para você. E o que é bacana do Tesouro Direto? Que ele é um dos queridinhos, né? Já tem bastante tempo que ele é queridinho aí no mercado, porque você consegue comprar eles a partir de R$ 30, R$ 35. Esse valor do título também não é fixo, né? Geralmente os tesouros pré-fixado e IPCA, eles começam nesse valor de R$ 30, R$ 35, pode variar por causa das taxas, então o valor do título não é fixo. Toda vez que você entrar na plataforma para poder comprar um título, ele pode estar um valor,
entendeu? E, na verdade, 30, R$ 35 é uma fração do título. Ou seja, o título da dívida é R$ 1.000. Se você quiser pegar R$ 1.000, você vai comprar o título inteiro. Agora, se você quiser comprar R$ 30, você vai comprar 0,01%, por exemplo, né? X%, uma fração. R$ 30 é uma fração do título. Na verdade, o título não dá R$ 1.000 certinho, dá 990 alguma coisa. Então, se você comprar, aí sempre você vai conseguir comprar múltiplos desse número, né? Então, você compra ou 30, ou 60, ou 90, entendeu? Você não consegue comprar, por exemplo, se o valor mínimo é R$ 30, você não consegue comprar, por exemplo, 65. Não, entendeu? Você sempre compra de 30 em 30, múltiplos daquele número, igual o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é mais líquido, tem maior liquidez, que nós conversamos sobre os pilares da liquidez, que o dinheiro volta para a gente mais rápido, Tesouro Selic, ele é a partir de R$ 100, 103, 102, 105, depende do título ali da época que tiver a taxa Selic. Entendeu? Então não tem um valor fixo. E você sempre tem que comprar múltiplos daquele número que tiver lá. Porque quando eu comecei, eu me debati com isso. Eu coloquei lá R$ 200. Só que o título era 105, ou seja, eu teria que comprar R$ 210. E aí pode te dar uma mensagem de erro na corretora ou lá na plataforma do Tesouro, e é porque isso, você consegue comprar múltiplos daquele número, tá bom? Já aconteceu isso com outras pessoas que já vieram, não, mas eu não consigo, tal, 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 ou então eu coloquei X para investir, mas na verdade só investiu Y, é por causa dessa fração e desse múltiplos desse número que a gente consegue comprar, tá bom? Perguntas até aqui? Podem ir mandando aí, tá, galera? Se surgir, se der um bug na mente aí, vocês mandam. Vocês mandam perar aí. Se eu tiver acelerado, vocês mandam eu perar. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Como que funciona o Tesouro Direto? Você pega seus reaisinhos lá, né? Você vai pegar seus reaisinhos e vai emprestar para o Brasil o seu dinheiro. O Brasil, neste caso, é representado pelo Tesouro Nacional, tá bom? E o que o Tesouro Nacional faz com esse dinheiro nosso? Ele investe em educação, ele investe em infraestrutura, ele investe em saúde ou o que ele achar necessário. Igual no período que nós estamos passando, tanto de dinheiro que o governo está injetando na economia aí para segurar empregos e tudo mais, ele com certeza tira dinheiro, ele pega um dinheiro emprestado ali do Tesouro Nacional. Por isso que o Tesouro Direto sempre vai ser um bom investimento para quem é conservador, né? Para quem é conservador e de moderado para conservador, que você tem ali uma rentabilidade bacana, né? Para quem é conservador, e você tem uma segurança maior do seu dinheiro que ele vai ser devolvido para você, tá bom? Então, é assim que funciona o dinheiro do Tesouro Direto. Você pega o seu dinheiro, quando você compra um título público, o dinheiro
o governo, o Tesouro Nacional, pega o seu dinheiro e usa para poder investir em outras coisas, como saúde, infraestrutura e educação. O Tesouro Direto, ele foi incluído, como diz assim, 2002, né? E o que acontece? Antes, o Tesouro Direto já existia, mas só através dos bancos tradicionais que conseguia em fazer isso. Oi, Pamela, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, tá bom? Nós estamos falando hoje introdução ao Tesouro Direto. Então, vamos lá. Peraí. Antes, como que funcionava? Só através dos bancos que a gente conseguia investir no Tesouro Direto. Então, não era uma coisa popular. Então, a plataforma do Tesouro Nacional veio para possibilitar nós, pessoas físicas, diretamente investir no Tesouro Nacional. Então, quando a gente fala que, por que que é seguro? Nós vamos falar um pouquinho da segurança. Porque antes de ser liberado para nós, era os bancos, que essas transações eram todas feitas pelos bancos. Então, os bancos já investem no Tesouro Nacional há anos, desde que o Brasil é Brasil, desde quando foi criado o Tesouro Nacional. Os bancos colocam o dinheiro deles lá, entendeu? Só que antes eu só conseguia colocar meu dinheiro lá no Tesouro Direto através do banco. E a diferença é que agora eu não preciso do banco. Eu mesma consigo colocar lá, claro, através de uma instituição financeira, que hoje são as corretoras de valores. Né? Então, hoje, sem custo algum, a gente consegue fazer nosso próprio investimento. Eu não preciso pagar taxa nenhuma para o banco. Né? E antigamente, o que acontecia? Você pagava uma taxa de administração para o banco, né? O banco pegava o seu dinheiro através de um fundo de renda fixa. Então, você investia no Tesouro Direto através de fundos. E esse fundo, todo fundo, tem taxa de administração. Por quê? Tem um gestor que administra aquele dinheiro seu ali, né? E aí você conseguia comprar títulos públicos através dos bancos. E agora, o dinheiro, que ó, aqui embaixo, agora você, investidor, compra direto no Tesouro Nacional e o título público vem para você, tá bom? A diferença é essa. Beleza, Pan. Chegou um pouquinho atrasada, mas depois você vê no início, tá bom? Nesse link que a aula fica mesmo gravada. Acho que no mesmo link que eu mando para vocês, para a gente iniciar a aula ao vivo, depois ela fica gravada. E eu acho que no mesmo link vocês conseguem rever a aula. Eu acho que nem precisa de eu mandar o link de novo, não. Acho que vocês entrando no mesmo link que eu mandei para aula ao vivo, depois vocês conseguem ver ela gravada, tá bom? Que bom que você está amando, amada. Muito obrigada pelo feedback, tá bom? É isso que eu quero de vocês. E a intenção aqui é total em ser o mais claro e didático possível. Né? Às vezes a gente tenta querer entregar muito também para vocês, mas eu não quero correr o risco de embananar a cabeça de vocês. A intenção aqui é ser didático e tentar explicar de uma maneira mais simples, que foi da forma que eu entendi, da forma que eu aprendi. Tá bom? Viu a última, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, era isso. Então, Polly, você que me perguntou também, como que eu posso falar para fulano, para o meu marido, para ciclano, para beltano? Por que o Tesouro Direto? Uma das coisas por que o Tesouro Direto é seguro? Porque foi os bancos que começaram investindo lá. E vocês acham que o banco guarda o dinheiro aonde? No Tesouro Direto, amadas. O banco coloca o dinheiro deles para render no Tesouro Direto. Então, você coloca lá no CDB. Você compra um CDB de 90% do CDI, taxa ridícula. Se alguém de vocês aqui tiver CDB de 90% do CDI, que o gerente vende falando que é a maior maravilha do mundo, vocês podem um jeito cortar isso tem lá. Ou então espera vencer e não reaplica de novo, tá bom? O que que ele faz? Te vende um CDB de 90% do CDI, que na verdade rende a taxa Selic, rende lá 3% agora, por exemplo.
vai render 2,90, na verdade, né? O Tesouro Selic, o CDB, CDI. 2,90. Aí o que ele faz? Pega o seu dinheiro e aplica no Tesouro Direto. E aí, no Tesouro Direto, ele consegue fazer uma rentabilidade de 5%, de 6%, e ele simplesmente te devolve 3%. Entendeu? Então, o banco privado, ele pega o seu dinheiro que você investe, ele vai te pagar. Mentira, eu falei 90% do CDI, 3% do CDI seria 100% do CDI. Então, já fica a dica para vocês: não aceitem menos que 100% do CDI no investimento de vocês, tá bom? Então, quando o gerente ligar, oferecer, não aceitem menos que 100% do CDI. Então, 90% do CDI, sei lá, tá 2,5%. E aí você compra um CDB de 2,5%, o banco pega o seu dinheiro, aplica no Tesouro Direto e consegue uma rentabilidade de 5% e te devolve só a metade. Entendeu como que funciona? E a diferença agora é que a gente consegue investir diretamente no Tesouro Direto e não precisa passar pelo banco. É isso que aconteceu. Veio para revolucionar. Boa noite, Ju. Tudo bem? Depois você assiste o inicinho da aula, tá bom? Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje, introdução ao Tesouro Direto. No início da aula, eu expliquei para vocês o que eu acho importante da gente estar falando isso, tá bom? Então vamos lá. Entenderam até aqui, gente? Deu para entender aqui essa questão, como que funcionava antes. O Tesouro Direto, na verdade, ele meio que sempre existiu desde o início, Tesouro Nacional. Só que antes era só através dos bancos que fazia. E a partir dessa data para cá, o Tesouro Nacional abriu a possibilidade de nós, pessoas físicas, CPF, comprar o Tesouro diretamente. Entendeu? Então vamos lá. Por que o Tesouro ele é queridinho? Se fala tanto nele, porque lá a gente encontra segurança, rentabilidades bacanas, tem boas rentabilidades, sim, as taxas são bacanas, igual eu tô falando, para quem é conservador. E nós aqui vamos considerar que todas nós aqui somos de conservadora, moderadas para conservadora. Hoje eu invisto na bolsa, mas eu sou um perfil moderado para conservador. Sabe, eu não sou arrojada, agressiva, que arrisco tudo. Por quê? Eu tenho parte do meu dinheiro na renda fixa também, né? No Tesouro Direto também. Então, agora, quem quer buscar muitas rentabilidades e ganhar, como se diz, uma rentabilidade maior, tem que correr risco, né? E aqui não vai ser tanto este lugar. Então, por que aqui é segurança, rentabilidade e liquidez? E a questão da segurança é porque muitos investidores preferem garantir a rentabilidade do que o tesouro te dá, conservadora, do que arriscar o dinheiro na bolsa. Porque na bolsa você está investindo em empresas. Empresas que às vezes você nem conhece quem administra aquela empresa. Então é muito mais risco, entendeu? E nós temos aqui de positivo também no Tesouro Direto a liquidez, né? Porque o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, ele garante compra e venda de títulos todos os dias, diário. Então, por exemplo, na bolsa, dependendo da empresa que você tem, uma ação que você tem, não é o dia que você quiser vender aquela ação que você consegue também, não. Se aquela ação não tiver liquidez, o que é liquidez? Né? Gente comprando e vendendo, porque você só consegue vender se tiver alguém querendo comprar, entendeu? Na bolsa. Você não vende tipo, Deus dará, não. Você só consegue liquidez para vender aquelas ações se tiver alguém querendo comprar. Se não tiver ninguém querendo comprar aquela ação, você não consegue vender, não. E no Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, ele garante compra e venda todos os dias. Então, na hora que eu precisar de vender, o Tesouro Nacional, ele garante que ele vai comprar de novo o meu título. Entendeu? Até aqui? Então vamos lá. E, gente, só relembrando aqui, tá bom? Antes da gente passar para o próximo passo, relembrando da importância do nosso planejamento financeiro
para manter, claro, as finanças ali organizadas, não é mesmo? Que a gente já conversou disso um pouquinho na primeira aula. E para a gente poder conseguir planejar os investimentos, né? Então, não podemos deixar de salientar isso aqui agora, porque toda hora que você for decidir qual investimento fazer, qual título comprar, você precisa sentar, coloquei o bonequinho aí, ó, sentado e pensando de acordo com o seu objetivo. Agora eu vou investir esse dinheiro aqui para minha próxima viagem. Ah, para X, Y, Z. Então, o planejamento financeiro, que é a planilhinha que eu deixei para vocês, né, não deixam, não menosprezem ela, porque ele vai começar a abrir a mente um pouquinho de vocês, tá bom? Hoje conversei com a Renata, ela tá de parabéns, preenchendo lá, esforçando para listar os custos fixos dela, para ela conseguir calcular qual é a reserva de emergência dela, para conseguir começar a montar reserva e conciliar com os investimentos de médio a curto, de médio a longo prazo também, tá bom? Então, vamos postar a cabecinha aí, colocar ali no nosso planejamento financeiro, porque a gente vai precisar decidir quais são os seus sonhos, né? Qual que é o objetivo, que eu coloquei lá na planilhinha. Quanto custa? Quanto que eu vou conseguir investir por mês? Em quanto tempo? Por quê? Aí eu vou encontrar qual que é o título perfeito para mim. Então, eu consigo investir X reais por mês, eu preciso desse dinheiro para tal ano e eu preciso juntar X valor. Aí eu vou ver. É o Tesouro IPCA mais 2026? Ou é o Tesouro Prefixado 2026? Ou é Tesouro IPCA 2035? Vocês vão me perguntar qual que é o melhor? E eu vou voltar a pergunta para vocês. Qual que é o seu objetivo? Para quando que você precisa desse dinheiro? Quanto que você consegue investir? Entendeu? É isso aí que não tem como fugir. Precisa ter isso aí na mente de vocês, esse planejamento financeiro, para na hora de tomar a decisão de qual título comprar. Então, o que são os títulos públicos? Na verdade, eu já comecei falando isso, né? Mas vale lembrar que os títulos públicos títulos da dívida pública do governo ali, do Tesouro Nacional, disponibiliza para a gente. Então, o Tesouro Direto, que é a plataforma onde a gente consegue comprar esses títulos públicos e é considerado renda fixa. Mas que eu falei na última aula para vocês que a renda fixa não é tão fixa assim. Que você tem uma previsibilidade agarrou previsibilidade do seu rendimento, mas ele pode variar até as taxas. Mas o mais importante aqui no Tesouro Direto é que, se você colocar o seu dinheiro e levar o título até o vencimento, o Tesouro vai falar assim: beleza, eu combinei com você e eu vou te pagar em 2026. Eu vou te pagar uma rentabilidade de 5% ao ano porque eu combinei. E se você levar deixar o seu dinheiro comigo até lá, eu vou te pagar direitinho o que eu combinei. Agora, se você tirar antes, aí o Tesouro Direto vai falar assim com você: peraí, eu combinei com você deixar seu dinheiro rendendo até 2026. Agora você quer quebrar o contrato comigo e tirar antes? Eu vou ter que comprar na sua mão de novo de acordo com a taxa que tiver aqui no mercado. Porque a gente já viu que o PCA, a inflação e o Selic muda constantemente. Né? Então o Tesouro vai falar assim: peraí, é uma quebra de contrato, você está tirando dinheiro antes do que eu programei, porque eu ia usar esse dinheiro seu, né? E aí você vai ter que analisar se ele vai te pagar mais ou te pagar menos. E isso vai depender da taxa. E depois nós vamos ver dentro do site do Tesouro Direto onde que você vai ver quando você for vender, se a taxa está alta, se a taxa está baixa. Se você corre risco de perder dinheiro, né? Ou você corre risco de ganhar mais dinheiro. Vai depender da taxa que tiver no mercado, tá bom? Então, nós temos a aplicação que você faz, e você tem uma previsão ali naquele determinado período. Quando você compra o título, você tem uma previsão daquela rentabilidade, como eu falei com vocês, o Tesouro Nacional vai virar e falar assim: eu vou te pagar 5% em cima dos R$ 1.000 que você for investindo todo mês aqui, todo ano aqui, e tal, tal, tal. E você tem a data do resgate. Então, você aplica aqui o dinheiro
esse dinheiro vai rendendo, você tem uma previsão, e se você resgatar só lá no vencimento da previsão que você tinha, o Tesouro vai te pagar bonitinho do jeito que você contratou. Entendeu? Ele não vai pisar na bola com você, não. Você que corre o risco de pisar na bola e falar com ele assim, vou vender esse trem. Aí ele vai analisar e vai ver, dependendo da taxa que tiver, ou ele vai te pagar mais ou ele vai te pagar menos. Preços e a taxa dos títulos, né? Então, a gente tem aqui um gráficozinho, o preço, né, e as taxas, que a gente tem lá, taxas que a gente fala, porque, por exemplo, o IPCA mais uma taxa. Então, essa taxa vai variar do IPCA e o preço da compra do título pode variar também no tempo, entendeu? Preço e as taxas podem variar no tempo. Então, você compra ali o seu título. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Acho que não, né? Então, você compra o seu título ali num preço X, né? Num tempo X, numa data X e no preço X. E aí, olha o que vai acontecer? Vai subir, vai descer. De acordo com o tempo, o preço e a taxa vai variar, tá bom? Porque as taxas não são fixas, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando vocês começarem a investir no Tesouro Direto, ou quem já investe aí, pode ser que entra dentro do site da corretora e vê lá que o seu rendimento está negativo, entendeu? Mas se você levar o título até o vencimento, o Tesouro vai te pagar o que ele combinou na data do contrato. Agora, se você analisou ali, tá negativo e você decide vender negativo, você vai ter um prejuízo. Então, o ideal é que você mantenha esse título até o final. Ou pode ser que, quando você entra lá, você comprou um título para 2026 que vai te pagar 6%. Pode acontecer de você entrar na corretora e naquele tempo, antes de vencer, o título está te pagando 10%, porque as taxas mudaram. Então, pode acontecer de, no meio do período, do percurso, chegar um momento que o Tesouro Nacional te oferece uma taxa melhor do que ele te prometeu. Então, é aí que muita gente vende antes. Porque analisando o gráficozinho, mas isso não é nada mirabolante, gente, analisar esse gráfico, não. Tem lá, por exemplo, o valor da previsão e do que está acontecendo no mercado. Você vai analisar se está em cima ou abaixo da linha ali que o Tesouro te prometeu. Então, pode acontecer de você olhar lá, uai, eu comprei esse Tesouro para 2026 pagando 6%. Estou olhando, abrir a corretora agora, minha rentabilidade está 10%. Então, tá me pagando mais se eu vender agora do que eu levar o título lá na frente. E é onde as pessoas decidem vender também, quem quer realizar ali um lucro ali antes do título vencer, tá bom? Então, aí a gente vai ter esse caminhozinho aí. Então, no meio do percurso, pode ficar positivo, pode ficar negativo, e é por isso que a gente tem que analisar os objetivos com o prazo que você pode investir e a quantidade de dinheiro que você pode investir. Porque se você investir, comprar um tesouro PCA mais 2026, você precisa do dinheiro em 2022, pode chegar em 2022, o tesouro está te pagando menos do que a rentabilidade lá, entendeu? Então, não faz sentido. Mas pode acontecer de chegar 2022, ele está pagando mais do que vai te pagar lá em 2026, talvez. Então, é isso que vocês têm que entender, porque não tem uma coisa fixa, certeira, é assim, é assim, é assim, é assim. Vocês têm que entender o contexto para poder analisar sempre que vocês forem tomar a decisão e que vocês possam entender para poder ensinar para a família de vocês, ensinar para o marido de vocês, porque os maridos têm que entender também, né? Aqui em casa, meu marido, ele no início ficou resistente de entender. Ele tinha medo de abrir um banco digital, né? Antes de Tesouro Direto, antes, só contar isso para vocês. Antes de Tesouro Direto, meu filho, ele tinha conta, tem conta no Banco do Brasil, que ele recebe o salário dele lá. E quando eu comecei a estudar esse negócio de investimento, eu falava com ele assim, amor, vamos ver, deixa eu ver aqui, tinha a abinha lá no Banco do Brasil, né, investimentos, os CDBs, que eu comecei a estudar. E ele ficava assim comigo,
fecha esse aplicativo, fecha esse aplicativo. Não deixa esse trem aberto, não, como se tivesse fortuna, né? Ficava morrendo de medo de deixar o aplicativo do Banco do Brasil aberto por 5 minutos. Já tinha que fechar na hora, cabeça desse tamanho. E eu aqui, ó, foi suado, não foi do dia para a noite. Não foi do dia, vou te responder, Renata. Não foi pro dia para a noite, entendeu? Então, quem aí tá com o marido, com a filha, né? Não sei, alguém da família que às vezes pode ficar resistente, né? Então, é com calma que a gente vai explicando. Então, eu custei a fazer ele fazer uma conta no banco digital, custei a fazer ele fazer uma conta no Conta. Que aí, depois que ele fez a conta na Nuconta, que lá na Nuconta tem os gráficos do rendimento diário. Então, ali ele começou a ver o dinheiro dele rendendo, nem que seja centavinho. Então, ele ficou muito empolgado a partir daí e começou a entender. Aqui no meu canal do YouTube tem uma live que eu fiz com ele, como perder o medo de tirar o dinheiro da poupança. E aí eu fiz a live no Instagram e salvei aqui. Depois vocês podem procurar, eu mando o link para vocês também. Como perder o dinheiro e perder o medo de tirar o dinheiro na poupança. Então eu fiz uma live com ele contando a experiência dele, como que ele criou coragem para poder tirar o dinheiro da poupança. Deixa eu ver aqui, responder, Renata. Flávia já está até começando a responder aí, Flávia, obrigada, tá? Renata perguntou o seguinte, Kézia, se você resolver vender o título antes do prazo acordado, porque rendeu mais, você vai pagar alguma taxa por isso? Você não vai pagar uma taxa a mais do que já é estabelecida do Tesouro já fixo. Nós vamos falar sobre custos de investir no Tesouro Direto, tá bom? Então, você não paga uma taxa a mais como penalidade para isso, não, tá bom? Você só vai pagar, igual a Flávia falou aqui, imposto de renda, que vai ser calculado. O imposto de renda, gente, é importante vocês entenderem que o imposto de renda, ele é cobrado só na parte do que rendeu, tá? Se você colocar R$ 1.000 no Tesouro Direto, quando você for resgatar, e o Tesouro Direto, ele cobra o imposto de renda de você só na hora do resgate. Então, na hora do resgate, você pôs R$ 1.000, aí você deixou render 6 meses. Esses R$ 1.000 virou 1.200. O imposto de renda vai ser cobrado só em cima dos R$ 200, não é em cima dos 1.200, não. Mas aí, as taxas fixas são o imposto de renda e acima de 30 dias não tem IOF mais, só nos primeiros 30 dias que tem IOF, tá? Passou de 30 dias, não tem IOF mais. Então, vai ter imposto de renda, que vai seguir a tabela regressiva, progressiva, peraí, que de trás para frente é o quê? Esqueci. A tabela do imposto de renda, que começa com 22,5 para 6 meses, depois 20. Quanto maior o tempo você deixar, menor a taxa do imposto de renda. Entendeu? Que vai chegar acima de 2 anos, você só paga 15% do imposto de renda no rendimento. Então, o imposto de renda e a taxa da B3, que é 0,25% ao ano, tá bom? Então, dá muito pouquinho por mês. E essa taxa já é no valor do montante, que é a taxa da B3, que a gente fala que é essa taxa aí que a Bolsa cobra para poder guardar, fazer a custódia do nosso dinheiro no nosso CPF. Entendeu? Então, para a gente ter essa segurança, precisa de pagar quem está administrando a parada louca toda, né? Então, não, você não paga outras taxas a mais por tirar o dinheiro antes acordado. Você só tem. Nossa Senhora, um mosquito já ia me picar. Você só tem essa questão de analisar as taxas do título para saber se você tirando antes o Tesouro Direto, aquela taxa ali no momento, está te pagando mais ou menos. Só isso. Se você tirar antes e estiver te pagando menos, você corre o risco de realizar um prejuízo, né? Por causa da taxa do mercado. E então, me fala aqui se deu para entender, se ficou claro. Vamos lá.
Pode mandar pergunta aí, tá bom, gente? Se vocês tiverem dúvida. Rentabilidade contratada. Então, na verdade, eu já resumi aqui para vocês, né? O que eu falei antes. Você, bonitinha lá, Kezinha ali, bonitinha, tá vendo? Com a blusinha de Paris, com a né, de Paris, com minha bolsinha, meu cabelo cacheado. Eu, bonitona, vou lá comprar meu tesouro direto. E aí eu compro vários títulos do tesouro direto, porque eu sou chique, né, gente? Hoje em dia, quem não tem título no Tesouro Direto, minha filha, não é chique. Então nós vamos sermos chiques, não é mesmo? Deu sim, beleza. Nós somos mulheres muito chiques, então nós temos títulos do Tesouro Direto, títulos públicos. Olha que chique falar isso. Beleza, Renata, deu para entender. É isso mesmo que eu queria saber. Se pagaria uma taxa a mais do que já é estabelecida, que é o imposto de renda e a taxa da B3. Paga não, tá bom? Então vamos lá. Nós, chiques, compramos títulos públicos, né, bom? E a rentabilidade contratada para 2026, igual eu dei exemplo para vocês. E aí, se você resgatar antes, por exemplo, você vai resgatar em 2024, o valor que você contratou até 2026, quando você resgatar em 2024, não vai ser o mesmo. Vai ter que se analisar essa taxa. Se você resgatar em 2022, também o valor tem que ser analisado, não vai ser o mesmo que você contratou. Então, só temos que tomar cuidado aí. Ah, só voltando aqui para eu poder falar uma coisa para vocês. Tá vendo que eu coloquei 3 cartãozinhos assim, títulos públicos? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando vocês forem começar a investir de fato, vocês vão analisar isso. Cada título que você compra é um investimento diferente. Presta atenção nisso aqui. Cada título que vocês compram é um investimento diferente. Kézia, o que significa isso? Por exemplo, quando você vai no supermercado e você vai lá na área de chocolate. E aí, loja americana, né, Flávia? Você vai na loja americana e aí você vê lá que a prateleira cheia de chocolate. E aí, você tem lá chocolate Laca, a barra Laca. Aí eu fui na loja americana hoje e comprei uma barra de Laca. A barra de Laca aqui, ó. Comprei uma barra de Laca. Na semana que vem, ou no mês que vem, eu vou fazer compra na Americanas de novo, eu vou comprar outra barra de Laca. Mas essa barra de Laca que eu comprei no mês seguinte é a mesma que eu comprei no mês passado? Não, não. É o mesmo chocolate, a mesma barra. Aquela barra que eu comprei já era, já foi-se, já é. Eu compro o mesmo chocolate, só que é outra barra. Compra o mesmo chocolate, a mesma laca, mesmo chocolate, mas não é a mesma barra que eu comprei. E na hora que ela voltar lá para comprar de novo, não vai ser a mesma barra. Então, os títulos do Tesouro Direto é assim: Tesouro Selic. Todo mês que você comprar o Tesouro Selic, é o mesmo nome, mas digamos assim, que são títulos diferentes. Então, se durante um ano você comprar Tesouro Selic todos os meses, quando você entrar dentro da sua conta de Tesouro Direto, você vai ter 12 Tesouros Selics. Entendeu? Ou bugou aí? Entendeu ou bugou? É assim. Então, por exemplo, Tesouro Direto IPCA mais 2035. Se eu comprar, nossa senhora, quantos meses que dá até 2035? Nem sei. 300 meses, sei lá. Se todo mês eu comprar Tesouro Direto 2035, quando chegar em 2035, eu vou ter 300 títulos de Tesouro Direto 2035. Entendeu? Porque é o mesmo nome do título, mas toda vez que eu vou comprar, é uma rentabilidade diferente. Entendeu? Então não é o mesmo, é o mesmo, mas não é o mesmo. Deu entender? Então, toda vez que eu for comprar, vai lá, minha planilhinha lá no Tesouro Direto vai aumentando. Se eu comprar 100 meses de Tesouro IPCA 2026 até chegar a 2026, 15 anos, sabe? 15 anos dá quantos meses? Mas deu para vocês entenderem, não deu? Então,
Cada mês que eu comprar ali um título, quando você entrar na sua plataforma de Tesouro Direto, se você comprar 10 títulos, vai ter 10 Tesouro Selic lá. Vai ter 300, 2035 lá. Vai ter 24, se comprar 2 anos, vai ter 2 anos de Tesouro IPCA 2022, sei lá. Entendeu? É assim que funciona. Porque toda vez que você vai comprar, a taxa é uma. Data da compra, data de vencimento, é o que eu falei com vocês, a data da compra X, né? A data do até chegar na data do vencimento, as taxas sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Casquez, eu entrei dentro da saída da corretora e meu título tá negativo. O que eu faço? Faz nada, maga. Não faz nada. Você vai deixar até vencer e o tesouro vai te prometer, vai te pagar o que ele te prometeu. Se você quiser quebrar o contrato com ele, aí ele vai analisar e vai te devolver, te pagar ali o que está sendo praticado no mercado. Que é onde você, a partir dessa mentoria agora, dessas aulas, você já sabe o que você tem que fazer. Analisar como que tá as taxas e analisar o gráficozinho, que depois eu vou mostrar para vocês, onde como que você sabe se está te pagando mais ou está te pagando menos. Né? Para você tomar a decisão. Eu vendo ou não? A venda antecipada, você contrata, é o que eu tô falando agora, venda antecipada, eu já falei o trem todo antes de eu passar o slide para vocês. Rentabilidade, você pode ter uma rentabilidade maior ou você pode ter uma rentabilidade menor, de acordo com as taxas. É porque eu tô repetindo, porque eu também quero que vocês entendam. Ó, oh, gente, peraí, eu tô passando aqui, não compartilhei com vocês a tela, não? Ô, oh, cabeçuda. Tô passando, tô mostrando. Então tá bom. É isso aqui que eu tinha mostrado para vocês, que na verdade que eu já tinha falado. Rentabilidade contratada e na venda antecipada você pode ter uma rentabilidade maior ou uma rentabilidade melhor. Gente, isso aqui, venda antecipada, é só no Tesouro IPCA e no Tesouro pré-fixado. No Tesouro Selic não tem disso não, tá? Tesouro Selic você pode vender a hora que você quiser, que não tem disso de rentabilidade tá menor ou tá maior, não. Vai te pagar o que está rendendo a taxa Selic ali no momento da venda e pronto, acabou. Né? E o que rendeu para trás dos meses anteriores, que foi rendendo, vai te entregar o que já rendeu até ali. Deu para entender? Venda antecipada tem variação de rentabilidade, tesouro IPCA ou tesouro pré-fixado. E nos que os juros, os IPCAs e pré-fixados, que são com juros semestrais também, vão ter essa variação. Tesouro Selic não tem. Quando você compra um Tesouro Selic, ele está lá escrito Tesouro Selic 2025. Mas não significa que você tem que deixar seu dinheiro até 2025. Os títulos, eles precisam ter uma data de vencimento para o Tesouro administrar aquela dívida ali. Entendeu? Aquele título ali. Só que você, quando eu comecei a investir, o Tesouro Selic que era disponível era o 2023. Aí, quando virou o ano, não, o final do ano passado, se eu não me engano, o Tesouro Selic 2023 parou de ser vendido e começou a vender Tesouro Selic 2025. Então, isso é outra coisa que eu quero que vocês entendam também. Os títulos, outro dia minha irmã me mandou mensagem, Kézia, mas o Tesouro IPCA 2024 que eu investi, o trem não tá aparecendo, o que vai acontecer, tal. Os títulos vão sendo excluídos, tá bom? E vão chegando títulos de dívida nova. Então, o Tesouro IPCA mais 2024 parou de existir e o 2026 entrou no lugar dele. Renata, fica um monte de investimento. Na verdade, mas assim, fica picado e não fica, na verdade. Porque quando você vai entrar lá para ver, ele te mostra o valor total. Só te mostra picado se você for em extrato detalhado. Entendeu? Ele vai te mostrar o valor total. Você vai entrar lá, extrato do Tesouro Direto. Aí ele te apresenta o valor total. Você tem lá 5.000 reais no Tesouro Selic. Agora, se você for lá, extrato detalhado, extrato analítico, alguma coisa assim, depois nós vamos entrar junto que nós vamos fazer.
junto com vocês. Extrato detalhado. Aí você vai ver todas as datas que você comprou. Você comprou hoje, no dia 5 de maio, aí no mês de junho você comprou no dia 10, nananana, fica lá registrado todas as suas compras, a data, o valor que você comprou, a taxa que você comprou e quanto que ele ali está rendendo. Aqueles R$ 100 que você pôs no Tesouro Selic no dia de hoje, no mês que vem, ele te mostra separado quanto que aquele ali rendeu. Só que na hora que você abre a primeira tela, é o valor completo, é o valor total de todos os títulos. Só se você for em detalhar mais, que aí ele te mostra o detalhe de cada compra. Tá bom? Flávia perguntou aqui: você vai ensinar a olhar a rentabilidade do título? Vamos. Vamos ver a rentabilidade do título, nós vamos abrir os gráficos e você vai conseguir ver a rentabilidade ali no prazo, né? No tempo ali do gráfico. Quanto que, por exemplo, a projeção que o título, a rentabilidade contratada, a projeção da rentabilidade contratada com o que o seu título está valendo hoje. Ele está valendo mais ou ele está rendendo menos do prometido ou mais do que o prometido? Nós vamos mostrar isso vou mostrar isso para vocês também, tá bom? E essa questão do entrada, de vender antes e olhar a rentabilidade do título, essa questão de vender antecipado e o Tesouro vai te pagar a taxa que tiver ali no mercado, isso chama marcação a mercado. Então, quando vocês verem outros vídeos aí no YouTube, ver alguém falando sobre isso, marcação a mercado, é por isso. Porque o mercado ele é marcado na taxa que está no dia. Então, falando a grosso modo, né? E falando do meu jeito, né? A grosso modo falando. Então, marcação a mercado é a taxa que o mercado marcou para aquele dia ali, que está sendo praticada naquele dia. Então, quando você vai vender antecipado, isso chama marcação a mercado. Você tem que analisar a taxa. Se você vender antes, você vai lucrar mais ou se você pode ter um prejuízo. Porque está descumprindo o contrato. Se você levar até o final, contrato combinado. O Tesouro não vai te dar o cano, não. O Tesouro Direto, ele é escrituralmente ao portador. Quer dizer, o que é que isso significa? Ele é escriturado, ele é custodiado no seu CPF. Isso te dá a liberdade de você poder trocar de corretora. Não quero investir através dessa corretora mais. É só pegar seu CPF e levar para outra corretora. E todas as transações têm garantia por meio de protocolos. Então, toda vez, quem já investe no Tesouro Direto aí, Flávia, menina, que já fez compra no Tesouro Direto, toda vez que você compra um título, chega lá no seu e-mail. Prezada lá, fulana, Kézia Olivia Lourenço. O título, solicitação de investimento. Primeiro fica uma solicitação, porque o Tesouro não é bobo nada, né? Eu mandei lá R$ 500 para poder investir no Tesouro PCA mais 2026. Aí ele fala que está em análise, porque ele tem que ver se eu deixei dinheiro disponível na corretora. Se não tiver dinheiro disponível na conta da corretora, ele não vai realizar. E se você ficar fazendo. Gente, outro dia, deixa eu contar para vocês. Eu fui gravar um vídeo, investindo prática, sabe? No Tesouro Direto, tal. Aí eu fui e mandei um investimento. Eu acho que era cento e pouco, R$ 105. Estava comprando um Tesouro Selic. Aí o Tesouro Direto foi e falou assim, mandou o primeiro e-mail. Foi tipo para análise e tal. Aí no outro dia ele respondeu assim, falando que não tinha saldo suficiente. Só que eu fiz uma simulação, né? Na verdade, eu não estava fazendo investimento, era só para um vídeo. Só que como eu não tinha dinheiro na corretora, então o investimento não foi efetuado. E o Tesouro mandou falando assim que se isso acontecesse mais vezes, eu poderia ser excluída do Tesouro Direto. Porque se você ficar, porque descumpre com a regra tal e tal e tal, então tomem cuidado. Quando vocês forem mandar fazer um investimento, tem que conferir se tem dinheiro na conta da corretora, tá bom? Então, como está no seu CPF, fica fácil de você
trocar de corretora, entendeu? Eu não sei falar para vocês aqui como que funciona o processo dessa troca de custódia que fala, troca de corretora, mas eu sei que tem jeito, tá bom? Se tiver algum BO, igual hoje, às vezes vai te dar tanto trabalho que é preferir você ficar com mais de uma mesmo. Mas se acontecer algum outro BO, eu sei que você tem essa possibilidade, porque tá vinculado ali com o seu CPF, tá bom? Que Flávio perguntou assim: e se a pessoa morrer, como fica? Então, tá tudo nos seus bens, né? Vai ficar para o seu. Como tá no seu CPF, fica mais fácil de ir para o testamento. Eu não entendo muito dessa parte jurídica, não, mas todos os seus bens que está no seu nome, fica ali naquele testamento e quem for herdar, vai herdar aquele dinheiro. Entendeu? Eu acho, não tenho certeza. Ou vou anotar aqui essa informação para eu poder pesquisar, porque eu também não sei juridicamente falando, como que funciona esse procedimento direitinho se a gente morrer. Mas como tá no seu CPF, né? Fica ali, é, como se diz, já entra no seu inventário quando for fazer relacionado aos seus bens. E eu imagino que quem for herdar, vai herdar. Ok, entendi. Então fica para os herdeiros. Sim, seu dinheiro não some, não. Você não perde esse dinheiro investido, não. Fica para quem for herdar seus bens. Entendeu? Mas eu posso investigar essa informação e trazer bonitinho, direitinho para vocês. Então vamos lá. Aí, tá, que eu queria falar para vocês que todo investimento. Gente do céu, já é nova coisa. Não se acelerar, não tá acabando, tá? Mas se você tiver pergunta, eu fico aqui, tá? Não é porque eu não quero prender muito tempo de vocês. Mas se tiver pergunta, eu vou respondendo. Então, o que acontece? Toda vez que você faz um investimento, chega um e-mail do e-mail que você cadastrou do Tesouro Nacional, tudo bonitinho, falando que seu investimento foi solicitado, aguardando análise. Aí, na hora que foi efetuado, chega um outro e-mail falando que seu investimento foi efetuado e o protocolo tal. Então, todas as transações, o Tesouro Direto te envia falando o protocolo X daquela transação. É tudo certinho, tudo bonitinho. Então, gente, a gente está vendo que o Tesouro Direto é um investimento que a gente pode falar de menos risco no Brasil. É um dos investimentos mais seguros. Por quê? O Tesouro Nacional, ele é soberano. Entendeu? Então, é seguro investir. O investimento de menor risco que a gente tem no Brasil hoje, quando se fala de risco de crédito. Então, o risco que o Tesouro Direto tem é esse, de você contratar o título para data tal e você quebrar o contrato com ele e querer resgatar antes, só que aí ele vai te pagar a taxa que está no mercado. Se aquela taxa for inferior, depois nós vamos ver essa questão. Então, quando a taxa sobe e a taxa baixa, né? Quando que o valor do título sobe e desce. Então, é esse risco que tem ali, mas não é risco do mercado, da marcação a mercado. Não o risco do Tesouro falar que não vai te devolver seu dinheiro. Então, o risco de crédito é muito mais perigoso hoje você ter um risco de crédito de um banco, né, que pode, por exemplo, quebrar, apesar de ter garantia do FGC, que depois nós vamos falar mais para frente dos títulos de renda fixa. Então, o Tesouro Direto, ele tem a garantia soberana do Tesouro Nacional. Os títulos de renda fixa, CDB, LCIs, LCAs, eles têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor de Crédito protege o seu dinheiro até R$ 250.000 no seu CPF por cada instituição nos títulos privados dos bancos. Então, no Tesouro Direto não se fala em fundo garantidor de crédito, não se fala de FGC. Por quê? A nossa segurança aqui é soberana. Então, esse risco de crédito é o risco do banco te pagar o valor que você comprou, você investiu, ou o governo te pagar de novo. Então, falando em risco de crédito, ele é muito menor, ou seja, quase zero do Tesouro não te pagar. Porque o Tesouro Nacional é soberano. Igual eu falei com vocês, o dinheiro que você investe no seu CDB, lá na sua previdência privada, tá através do banco, o banco pega aquele dinheiro e coloca no Tesouro Direto.
Então, você pode ver lá, previdências privadas, quando a gente vai destrinchar e a gente começa a entender, e você vai ver onde que está alocado o seu dinheiro, a maior parte das previdências privadas, o seu dinheiro está no Tesouro Direto, entendeu? Então, se o banco, que é o banco que fica com dinheiro de milhões de pessoas, investe no Tesouro Direto, por que não vai ser seguro para a gente? E é a vantagem que eu, investindo diretamente, eu tenho uma rentabilidade muito maior do que eu colocar no investimento através do banco. Entendeu? É essa que é a ideia da gente crescer e evoluir mentalmente, né? O mindset de crescimento em relação a investimento, em relação a dinheiro, é esse. Antes do Tesouro Nacional quebrar, todos os bancos já quebraram. Por quê? Porque o risco do privado, do banco privado quebrar é muito maior. Então, igual eu falei com vocês, o banco ali, ó, atrela o investimento ali, né? Mas se o banco fizer alguma cagada e começar entrar numa pane, né, gente? A gente fala assim, se o Brasil entrar numa crise financeira, numa crise bancária, né? Uma crise bancária, que eu acho que foi igual aconteceu mais ou menos em 2008 lá nos Estados Unidos. Foi uma crise bancária, deu uma pane, quebrou os bancos tudo. Os bancos privados quebrou, mas o tesouro lá dos Estados Unidos não quebrou. Então, quem tinha título do tesouro dos Estados Unidos manteve o dinheiro. Mas se você tinha um dinheiro no banco, a chance de você ver esse dinheiro tão cedo foi para água abaixo. Então, os bancos privados vão quebrar antes do Tesouro Nacional quebrar, né? Isso é muito difícil. As principais vantagens de investir no Tesouro Direto, que nós já fomos conversando, falando várias delas aqui, né? Mas ele tem baixo risco e o menor custo. Então, hoje, para você investir num CDB, é no mínimo R$ 100. Mas CDBs de bancos menores, geralmente a partir de R$ 1.000, R$ 5.000, entendeu? Então, tem alguns bancos que disponibilizou CDBs a partir de R$ 100, mas a rentabilidade é baixa. Então, aqui você consegue uma rentabilidade maior e começa a investir com dinheiro menor, com custo menor, né? Então, o Tesouro Direto, ele é tão bacana porque ele te coloca no mundo dos investimentos. Por que é importante a gente começar por ele? Porque ele coloca, te dá o pezinho ali, quando você compra ali seu primeiro título, quando você coloca... Não, gente, é uma alegria que vocês não têm noção. Quando a gente coloca ali, você sente que você está entrando no mundo. Agora eu sou uma investidora. Você sente que você entra no mundo ali dos investimentos. É muito maravilhoso. E para você investir lá, você começa a entender que foi a nossa última aula, que nós conversamos sobre mercado, economia. Então, para você investir em Tesouro Direto, você se sente como investidora porque você começa a entender de inflação, de taxa de juros, você começa e abre, você cresce, você evolui nesse mundo, entendeu? Flexibilidade, né? Porque você pode investir a hora que você quiser, a hora que você quiser, sim. A hora não, né? Porque a hora é de 10 às 18, né? E fora desse horário fica agendado. Mas a flexibilidade esse mês eu tenho R$ 100 para investir. Ou eu tenho R$ 50, R$ 30 para investir. Mês que vem eu tenho 200. No outro mês eu não tenho 200 mais, eu vou colocar só 30. Então você pode investir o dinheiro que você tiver. Você não tem aquele compromisso de todo mês investir aquele valor. Você pode investir o tanto que você tiver naquele mês, né? A liquidez e recompra, que é o que eu falei com vocês, a gente consegue comprar e vender. O Tesouro Nacional, ele nos possibilita isso. A gente não precisa, eu não preciso depender de alguém que está querendo comprar um título para eu poder vender o meu, igual acontece com as ações. Aqui, o Tesouro Nacional já disponibiliza essa recompra para a gente. Diversificação, porque você consegue ter essa diversificação, vai aumentar a sua rentabilidade. Porque nos tesouros pré-fixados, né, e tesouro pré-fixado e IPCA ali, a gente consegue ter uma diversificação para aumentar a nossa rentabilidade. E a acessibilidade, porque é muito fácil. Hoje, num clique, você vai lá e faz, né, o seu primeiro investimento ali, seus investimentos no Tesouro Direto. Pelo celular e muito tranquilo, né?
acessibilidade, comodidade e tem vantagens tributárias também, que você só paga o imposto de renda no resgate. No resgate, tá bom? Imposto de renda no resgate. Aí a taxa da B3, que é a taxa de custódia, ela é cobrada de 6 em 6 meses. Semestralmente, na verdade, né? Ele é cobrado de semestralmente. Agora, o imposto de renda, ele só é descontado e ele é retido na fonte. Então, você não tem que, você pediu um resgate do seu título, você não tem que pagar guia de imposto de renda, gerar DARF, nem nada, não. Ele é retido na fonte. No momento do resgate, ele vai descontar ali o imposto de renda em cima do seu rendimento, não é no valor total do investimento que está lá, não. No montante, não, só no rendimento. Tá bom? Então, no Tesouro Direto, a gente viu que a gente tem boa liquidez, porque a gente consegue comprar e vender a hora que a gente quiser. A gente tem segurança, porque o Tesouro Nacional ele é soberano. E a gente tem boas rentabilidades. Dá para ter boas rentabilidades quem tem um perfil conservador, moderado para conservador, né? Então, a gente consegue rentabilidades bacaninhas, sim, no Tesouro Direto, principalmente quando a gente começa a entender essa marcação a mercado, de vender antes e fazer uma taxa bacana. Tá bom? Então, resumindo, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional e da B3, né? Essa é a carinha do site do Tesouro Direto, que são títulos de dívida pública do governo para pessoa física e ele é 100% online. Não tem como você chegar lá no Tesouro Nacional e falar, opa, eu quero comprar um Tesouro Selic. Não, ele é 100% online para pessoas físicas, tá bom? E ele é destinado para infraestrutura, educação, saúde, o dinheiro que o governo pega do Tesouro Nacional é para poder fazer investimentos aqui no nosso Brasilzão, tá bom? Ou seja, resumindo, você empresta dinheiro para o governo e você recebe o seu dinheiro com juros positivos para você. Né? Então, tá lá o título que o Tesouro fala, o Tesouro Nacional fala. Eu vou te vender esse título aqui por X reais, com uma rentabilidade XYZ quando eu te devolver. Tá bom? Então, é um investimento de menor risco que a gente tem hoje. Essa é a carinha do site do Tesouro Direto. E quem ainda não entrou no site do Tesouro Direto, eu queria deixar de tarefinha aí para vocês entrarem tesourodireto.com.br para vocês fuçarem o site. Lá você vai encontrar simulador, você vai ver quais títulos que estão disponíveis. Então é bacana que o Tesouro Direto, ele coloca lá embaixo na tela, ele coloca assim, quais são os seus sonhos? E aí, para de acordo com o seu sonho, ele já começa a te indicar qual título que seria bacana para você. Tem simulador do título. Se você colocar R$ 1.000 agora e continuar investindo R$ 200 por mês, qual que é a previsão de você ter um valor acumulado em 2026, em 2025? Ou então, você precisa ter R$ 10.000 em 2026 para você fazer sua viagem. Aí ele vai te falar quanto de dinheiro você precisa colocar por mês. Então, dentro do Tesouro já tem bastante ferramentas que são muito bacanas para a gente poder ir desvendando aí esses mistérios do Tesouro Direto, tá bom? Então, quero que vocês entrem no site para vocês darem uma fuçada, entender, ler. Lá dentro do site do Tesouro Direto tem falando também o que é o Tesouro Direto, como que funciona. Então, é um site, é o site, como que fala? Original, né? O site oficial do Tesouro Direto. E lá já tem muita informação para vocês, tá bom? Era isso. Acho que acabou aqui minha apresentação. Ah, não, mentira, essa aqui não. Acho que. Até a próxima aula. Gente, quem aqui ainda não inscreveu aqui no meu canal, vocês façam a favor de inscrever no meu canal, tá bom? Vou falar nada pra vocês. Vocês, minhas alunas, não estão inscritas no meu canal. Olha, olha, hein? Não tenho certeza se todas vocês estão, não. Gente, perguntas. Igual eu falei com vocês, eu estou dividindo os assuntos para não ficar puxado, tá bom? As aulas. Aqui, ó, 1h20, foi igual a gente fez. Quero saber se vai ter perguntas para eu poder responder. Na próxima aula a gente vai conversar sobre os títulos. Quais títulos que são, onde que a gente vai ver ali e tudo mais.
Quero aí feedback de vocês. Se deu para entender ou se deu uma bugada. Se ajudou aí, vocês sabiam de alguma informação que vocês não sabiam e aprendeu que agora, tá bom? Pergunta da Renata. Os mesmos títulos disponíveis no site também estão disponíveis à corretora? Sim, Renata. Sim. Tem corretora que deixa você investir é, só dentro da corretora. Por exemplo, a Rico. A Rico não deixa você investir pelo site do Tesouro Direto, é só dentro da corretora. A Modal Mais, eu não tenho certeza se ela deixa a gente investir por fora. Que os últimos investimentos que eu fiz no Banco Inter. O Banco Inter, galera, a gente só consegue investir no Tesouro Direto pelo site. Dentro do aplicativo do Banco Inter, a gente já não consegue. Isso dá um bugzinho na cabeça da gente também. Tá bom? Até aqui no canal, eu já gravei um vídeo como investir também no Tesouro Direto pelo Banco Inter. Mas a gente vai fazer aqui exclusivo com vocês também. Então, beleza, Polly, vai assistir junto com o maridão. Ficou muito boa sua aula, amor. Obrigada. E as dúvidas, assiste com ele, revê a aula e pode sim me mandar as perguntas. Claro, se eu não souber responder na hora, eu vou procurar a informação e vou responder depois, tá bom? Mas sem resposta vocês não ficam, não. Então, os mesmos títulos que estão disponíveis no site estão disponíveis na corretora? Sim. Só que tem corretora que você vai conseguir fazer só dentro dela. Você não consegue fazer pelo site do Tesouro Direto. Você consegue entrar no site do Tesouro Direto e ver lá. Eu até prefiro investir pelo site do Tesouro Direto. Não sei, assim, não sei por que segurança, sei lá. Mas não tem nada a ver, não. A corretora é super segura também investir por lá. Eu não sei o porquê que tem corretora que não deixa você investir pelo site do Tesouro Direto. É só pela corretora, só pelo aplicativo e pelo site da corretora. Mas os títulos é o mesmo, tá bom? Que está no site do Tesouro Direto e nas corretoras. Todas 1 milhão de corretoras que existem, não sei quantas, o Tesouro Direto, os títulos sempre são o mesmo. Os títulos, os investimentos de renda fixa privada que não são. CDBs, cada banco, cada corretora tem um banco, XYZ. O Tesouro Direto sempre é o mesmo. Então, você só vai analisar. Se você tentar fazer pelo site do Tesouro Direto, ele vai te dar uma mensagem. Sua corretora não permite que você faça pelo site, só pelo aplicativo da corretora. Aí você tem essa informação também. E o Banco Inter já é ao contrário, a gente não faz, ele não permite, por enquanto, fazer dentro do banco, só no site do Tesouro Direto. E aí, quando a gente está lá dentro do site, você seleciona o título que você vai selecionar instituição financeira. Você vai selecionar a instituição financeira que o seu dinheiro vai estar disponível lá. Entendeu? Quem vai investir no Tesouro Direto pela primeira vez, você vai receber um e-mail da corretora te falando sobre o seu cadastro, que você precisa ter o seu SEI lá, que é o cadastro do investidor, e você depois vai fazer um cadastro no Tesouro Direto. Se você ainda não tem esse e-mail, Ai, eu esqueci como é que fala, gente. Quem ainda não investiu vai receber um acesso. Se você ainda não tem, se você for lá no Tesouro Direto entrar, ele vai te falar assim: vincule primeiro a uma instituição financeira. Então, você só consegue investir no Tesouro Direto se você tiver uma corretora de valores. E no caso de quem usa o Banco Inter, é a corretora do Banco Inter, né? Que o Banco Inter também é corretora. Então, a gente só consegue investir no Tesouro se você tiver uma conta numa corretora. Mas você consegue investir tanto por dentro da corretora quanto no site. Tá bom? Gente, muito obrigada. Deixa eu voltar minha carinha aqui para vocês. Muito obrigada pela aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham aprendido muito, que vocês tenham gostado também, tá bom? O Oli já deu um feedback ali, que gostou da aula. Eu espero aí que eu tenha contribuído com vocês hoje, tá bom? Vou me despedindo. Uma boa noite para vocês. E eu vou dando mais instruções lá pelo WhatsApp ou pelo Telegram. E no Close Friends também. Esse final de semana acabou, eu fiquei meio ausentezinha, nem postei nada no Close Friends lá para vocês. Mas vou dar uma postadinha lá para vocês, algumas coisas. Ah, sabe o que eu podia fazer? Apesar de que, igual eu falei com vocês, nem todas vocês tá aparecendo lá que vocês estão vendo meu Close Friends. Sabe o que eu podia fazer? Prova. Dar prova para vocês no Close Friends, no Instagram. Vou fazer as enquetes lá. Vou colocar as enquetes lá para vocês responderem. É, nossa prova. Tá? Vou fazer isso com vocês. Vou colocar as enquetes lá, alternativa A, B, C, D. O que vocês acham? Gente, então tá, beijo. Vou encerrar aqui. Tô só esperando um minutinho, porque dá um delayzinho, né? Enquanto eu falo, até esperar vocês responder. Por isso que às vezes eu espero um pouquinho. Flávia tá me mandando uma dúvida aqui, só que acho ótimo, Guezinho, então tá bom. Flávia tá me mandando uma dúvida aqui no WhatsApp, porque ela me mandou a tela do tesouro dela lá. Eu vou deixar para responder ela e respondo a dúvida dela, que pode ser dúvida de mais alguém na próxima aula, ou então lá no grupo do Telegram, dependendo da dúvida dela aqui. Pode ser a dúvida de mais alguém em relação à rentabilidade do tesouro. Eu vou ler aqui, vou ouvir o áudio dela. Desculpa demorar a responder, meu neném está uma benção. Não tem problema, Polly. É porque eu espero um pouquinho também, porque eu sei que às vezes demora a chegar a informação aí para vocês no período que eu falo. Então, um beijo, boa noite, fiquem com Deus, tá bom? Vai cuidar do neném agora, vai dormir, vai descansar, quem puder. Tá bom? Que eu vou trabalhar mais um pouquinho hoje. Estou cheia de encomenda da Sonharte para liberar. A pessoa aqui não para, não, minha filha, porque é bambu riado. Quando descansa, carrega pedra. Nunca trabalhei mais na minha vida do que nessa pandemia. Vou falar um negócio com vocês, tá bom? Gente, beijo. Fiquem com Deus no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, tá bom?